Alô? Fala pessoal, eu sou Pablo Constantino. É um prazer estar falando um pouquinho aqui sobre como crescer através de aquisições de outras empresas, ou seja, como crescer utilizando estratégias de M&A, tá bom? Então vou passar um conteúdo aqui bastante denso, com muita informação, mas eu tenho certeza que bem explicadinho aí a gente vai conseguir tirar proveito e talvez até tirar uma estratégia para começar a aplicar aí na tua empresa hoje, tá bom? Então vamos lá. Vou falar um pouquinho aqui sobre a Visp Capital, o que nós fazemos, como nós ajudamos outras empresas a poder crescer de maneira inorgânica, ou seja, comprando outras empresas, utilizando estratégias que as grandes companhias utilizam aí na sua empresa, que talvez seja uma pequena de menor porte, uma pequena ou média empresa, tá bom? Então, o objetivo hoje aqui é falar sobre estratégias de crescimento através de aquisições de empresas. E eu sou Pablo Constantino, sou sócio fundador da Visp Capital, já empreendo há 10 anos, já realizei mais de 6 M&As diretamente nas minhas empresas, nas empresas que eu participei, já conduzi mais de 90 deals, processos de M&A, negociações pessoalmente, já comprei e vendi empresas como Instituto Gias, Krauten IoT, Fiber Fusion, Matrix Brasil e PV7 Group, que faz a parte de TIC, NIS, Cloud e Cybersecurity. Desde 2017 eu ajudo outros empresários aí a organizar suas empresas, a potencializar o seu equity através de estratégias de M&A, tá bom? Bom, não sei se você já conhece ou já escutou falar num rapaz chamado Flávio Augusto. O Flávio Augusto é muito conhecido no mundo dos negócios, conhecido por vários empreendedores por fazer muitos processos de venda de empresas, por gerar valor através de equity, e assim se tornou um bilionário, né? Como vários outros empresários e empreendedores pelo Brasil inteiro, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que construíram seu patrimônio através de algo chamado equity. E o Flávio Augusto é um dos caras aí no Brasil que já fez vários movimentos como esse e fala publicamente sobre esses movimentos, então sempre trago ele como exemplo aqui para falar de equity, tá bom? Mas assim como o Flávio Augusto, também tem outros bilionários aí, que a gente pode verificar no Brasil inteiro, que utilizam dessa mesma estratégia de gerar valor, de ter um crescimento exponencial no seu patrimônio através do equity das suas empresas. Então aqui a gente tem empresários, né, como Elon Musk, 196 bilhões de dólares, Jeff Bezos com 193 bilhões de dólares, 143 bilhões de dólares. Então uma série de empresários que têm um patrimônio gigantesco. E aí a maioria das pessoas acha que esse patrimônio ele vem por dinheiro líquido na conta, né? Que aquele empreendedor tem esse valor para fazer um Pix nesse exato momento. Na verdade, não é assim que acontece. Esses empreendedores eles têm esse valor através do equity das suas empresas. Então, se eles vendessem 100% das suas ações, aí sim eles teriam liquidez desse dinheiro. Mas até então esse patrimônio ele só se dá através do equity. Okay? Então, Warren Buffett, né, um dos maiores investidores, Bill Gates, e o que todos eles têm em comum para ter essa fortuna? O equity. Tá? Ah, Paulo, mas equity é algo muito intangível, equity é somente para as grandes empresas, né? Não é para as pequenas e médias, que talvez seja o seu caso, que esteja aí me escutando. E, na verdade, não é isso, gente. Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre como funciona o mercado de M&A. Tá? Imagina que o mercado de M&A ele é um grande tabuleiro de Monopoly. Quem já jogou Monopoly sabe que tem algumas regrinhas ali para que vocês vão comprando as cartas, e essas cartas são separadas por cores. Então tu compra uma casinha ali na cor azul, outra casinha na cor azul, outra casinha na cor azul. Quando tu tem as 3 casinhas, aí tu pode colocar um apartamento, pode colocar algum imóvel em cima que te faz cobrar mais caro por ter aquela propriedade, né? E é bem semelhante quando a gente vai falar de M&A, é muito comum empresas que têm expansão territorial, eles comprarem uma cidade, quando compram outra cidade, vão expandindo sua zona de atendimento até estarem presentes aí no Brasil inteiro. Algumas empresas dependem de infraestrutura para chegar até o cliente, por exemplo, empresas de telecomunicações. Eles precisam lançar redes de fibra óptica até chegar à casa do cliente. Então, essa expansão geográfica
ela se dá muito pela aquisição de outros players que estão na volta ali daquela região que ele pretende atender, e aí ele cresce de maneira inorgânica, comprando outras operações, tendo sinergias e ganhos de escala para poder aumentar o seu equity. Tá? E da mesma forma como existem empresas aí que compram mega operações, empresas bilionárias, também tem empresas de tamanho médio e pequenas que fazem M&As entre si. Então pensa que uma empresa com faturamento ali de 200 mil por mês pode ser vendida para uma operação que fatura 2 milhões mês, por exemplo. E essa empresa de 2 milhões mês está buscando ter um crescimento de 10% da sua receita. Então, não quer dizer que essa empresa de 200 mil mês ela vai ser vendida por uma que fatura 2 bi. Mas essa empresa de 2 milhões talvez esteja se estruturando para ser vendida para de 2 bi ou para de 200 milhões. Então, existem várias faixas, vários níveis de M&A acontecendo a todo momento. E a maioria dos empresários acha que isso só acontece nas grandes. Não é verdade. As pequenas estão se preparando para serem vendidas para as médias e as médias estão se preparando para ser vendidas para as grandes. Esse é o cenário que a gente tem de empresários que já entendem o poder do equity, que já entendem os movimentos de M&A. Eles estão se posicionando no tabuleiro de uma maneira com que eles consigam extrair o maior valor para um investidor estratégico que vai enxergar valor no negócio dele. Tá bom? Então, eu trouxe um pouquinho aqui as fases do empreendedorismo, as fases da vida do empreendedor. Né? Primeiro, ele está lá naquela ideia, ele teve uma ideia de algo, de uma solução, de alguma oportunidade, algum problema que ele enxergou e ele quer resolver aquele problema. Ele olha e fala, é isso aqui que eu vou fazer, eu vou resolver o problema da sociedade nesse ponto e, obviamente, vou me remunerar por isso. E aí ele começa a testar, né? Ele coloca aquela solução no mercado, começa a fazer alguns testes, valida o produto, muda o produto de acordo com o feedback dos clientes e ele vai adaptando o serviço dele e vai validando o serviço dele no mercado para que ele atinja uma maturidade onde ele chegue no momento da expansão. E o momento da expansão é um momento, talvez um dos mais árduos, é onde mais precisa ser investido, colocado energia, colocado capital para que essa empresa ela tenha um crescimento exponencial, né, para que ela consiga atingir uma boa fatia do mercado que ela quer atuar. E aí a gente chega no momento de consolidação, onde esse empreendedor ele começa talvez a comprar outras empresas, ele começa a consolidar o mercado dele e se estruturar de uma maneira mais sólida. Tá? Depois dessa etapa, talvez seja uma das etapas que aquele empreendedor já está mais desgastado, já se passaram vários anos, ele já não tem tanta energia, muitas vezes ele já ultrapassou a idade de ficar colocando muita energia, ficar trabalhando e virando noite, e ele chega no momento de fazer a realização de todo esse investimento, né? Chega o momento de vender o negócio, onde ele realiza o equity, ele faz um exit da operação, ele vende a sua participação e se aposenta. Né? Essa aqui é o que boa parte aí dos brasileiros fazem, não todo mundo, alguns preferem deixar a operação para os filhos, né? Fazer uma sucessão familiar, e outros preferem vender. A gente geralmente fala que tem somente 3 possibilidades para uma empresa. Né? Ou a empresa ela quebra, ou ela é vendida, ou ela é herdada. Então, nesse caso aqui é um caso onde o empresário decidiu vender na velhice. Mas ele poderia fazer isso enquanto era mais novo. Né? Então, eu geralmente instigo aqui os empreendedores a fazer movimentos de M&A quando eles ainda são jovens, quando eles são novos, quando eles ainda têm pique. Porque um dos maiores benefícios de se vender o próprio negócio é ter tempo. Tu vende o teu negócio, antecipa anos de lucratividade que ele teria no futuro e agora tu tem aquele tempo disponível para investir em novas coisas. Tu é uma pessoa mais vivida, mais experiente, com conhecimento maior, com arsenal, com bagagem para tomar as decisões mais assertivas e agora tu tem tempo para isso. Então, para que esperar até o final da vida, quando já está cansado, já não tem mais disposição, já não tem mais aquela disposição para assumir riscos, né? E
quando a gente pode fazer isso quando é mais novo. Então, eu já fiz um movimento de venda de uma operação, né, da IPv7, com a empresa da área de tecnologia, e vejo isso de maneira extremamente positiva. Hoje, com a Visp desde 2017, eu ajudo outros empresários a fazerem um movimento bem semelhante a esse, de ter a ideia, testar a ideia, validar no mercado isso, entrar no momento de expansão, consolidação e realização da empresa, né, a venda do negócio. Bom, na prática, qual é a diferença ali do equity? O pessoal geralmente fala de equity value, enterprise value, e aí acaba tendo essa sopa de letrinhas aí que muitas vezes confunde bastante o empreendedor, né? Basicamente, enterprise value é o valor total do negócio. É o valor considerando as suas dívidas, considerando atualizações tecnológicas que forem necessárias, o que eu preciso gastar para colocar talvez a casa em ordem. Então, basicamente, enterprise value é o valor total, equity value é o valor total menos as dívidas da operação. Tá? O que vai sobrar de fato no valor ali no bolso do empreendedor. Tá? Legal, Paulo, mas quanto que vale o meu negócio? Bom, para responder essa pergunta, nós precisamos passar por um processo. Que processo é esse? É o processo de avaliação do negócio. Se chama valuation esse processo. Tá? E a ideia é que especialistas que entendem de como avaliar uma empresa para extrair o valor real dela, o valor justo dela, façam um levantamento completo e emitam um laudo, emitam um parecer, um relatório que diga exatamente quanto aquela empresa vai gerar de caixa ao longo dos próximos anos, trazendo essa geração de caixa a valor presente mediante uma taxa de desconto. Esse é o valuation por fluxo de caixa descontado. É o que geralmente fundos de investimento e investidores sérios utilizam. Por quê? Porque ela leva em consideração a possibilidade futura da empresa de gerar caixa, tá? E o crescimento dela. Então, isso diferencia empresas que talvez estejam estagnadas, né? Empresas que não têm crescimento, margens e risco baixo, crescimento alto, margens altas e um risco baixo, vão ser precificadas de uma maneira diferente de uma empresa que apresenta esses indicadores de maneira mais saudável. Então, se eu estou crescendo mais, se eu estou gerando mais margem, gerando mais caixa e eu tenho um risco baixo na operação, eu tendo a ter um valuation melhor. Aqui é um exemplo do fluxo de caixa descontado, né? Uma imagenzinha que mostra o empilhamento de geração de caixa ao longo do tempo, e aí eu tenho que trazer esses valores aí a valor presente. Tá? Aqui um exemplo de relatório, basicamente da empresa, aqui um relatório da Visp, mostrando ali todo o aspecto macroeconômico, o crescimento composto da empresa, como está o crescimento do mercado, onde essa empresa está inserida, a geração de caixa, a projeção do fluxo de caixa. Enfim, aqui vai ser a consolidação de toda essa análise ali que eu expliquei em um laudo, em um modelo, em um relatório, em um processo que vai dizer exatamente quanto que essa empresa vale. Existem outras formas de avaliar, Pablo? Existem. A gente chama de valuation por múltiplo. O que é um valuation por múltiplo? Ele é basicamente esse desenho aí. Ó. Eu tenho outras negociações que aconteceram e eu tenho algo semelhante a essas negociações que aconteceram. Quem me conhece aí sabe que eu não defendo muito esse tipo de avaliação. É uma avaliação mais rápida, é uma avaliação muito menos assertiva. Ela serve realmente para te ter só uma noção do valor do teu negócio. Tu vai ter uma ideia. Né? E quando a gente está falando de M&A, quando nós estamos falando de negociações sérias, vocês imaginam que ter uma ideia não é algo muito interessante. Né? Qualquer ajuste ali de 2%, 3%, nós estamos falando de milhões envolvidos. Então, o valuation por múltiplo ele serve para uma avaliação mais rápida, uma comparação rápida, uma ideia, aquele cheirinho de quanto que vale o negócio. Tá? Então, eu posso fazer múltiplo de receita, múltiplo de clientes, múltiplo de EBITDA, porque na prática, o que é? Olha, uma empresa foi vendida por 24 vezes a receita, foi vendida por 6 vezes o EBITDA anual, por exemplo. Enfim, eu pego uma outra negociação que aconteceu, comparo essa empresa com a minha empresa. Então, se é uma empresa de gestão de equity, gestão financeira, de M&A,
e ela fez uma venda por um múltiplo X, teoricamente a minha empresa que é semelhante a ela vai ter o mesmo múltiplo. Mas, lembrando novamente que eu falei antes ali do fluxo de caixa descontado, que se essa empresa tinha um crescimento menor do que o meu, se ela tinha margens menores do que a minha e um risco maior do que o meu, obviamente quando eu comparar com ela e dizer que é a mesma coisa, eu vou estar precificando de maneira errada. Então, por isso que eu não acredito muito em valuation por múltiplos, ok? Mas é importante aí levar um pouquinho de conhecimento para o pessoal, até para caso tenha alguma negociação, alguma informação nesse sentido, vocês já terem essa ideia. Na prática, o que é M&A então, Pablo? M&A é todo movimento de fusão ou aquisição que aconteça entre empresas. Então, por exemplo, compra da cervejaria Ambev, né, com a cervejaria do bem, Itaú com a XP, Magalu com a Netshoes. E assim como esses, existem outros casos aqui, por exemplo, no setor de telecomunicações. Então, HIG com a Desktop, a junção do Grupo Vero, que é a fusão de todas aquelas empresas ali montando um grupo maior. O caso da Unifique com a Sigo, por exemplo. E assim como essas, existem N outras empresas que são incorporadas, que são fundidas toda a semana, tá bom? Legal, vamos falar um pouquinho sobre crescimento através de aquisições, tá? Aqui a gente tem um caso, quando a gente olha um crescimento de uma empresa, nossa, lindo, é uma empresa que está crescendo pra caramba, está crescendo de maneira exponencial, tem uma curva ali muito interessante, então é um negócio que gera equity com certeza, gera caixa e está indo muito bem. E aí quando a gente destrincha um pouquinho mais essa empresa para avaliar os dados de como ela está crescendo, a gente entende ali que, por exemplo, a faixinha amarela, ela é um crescimento através de compra de outras empresas, né? Um crescimento inorgânico. Ela não está crescendo somente investindo em marketing, investindo em equipe comercial, expandindo os canais de atração de cliente. Ela está crescendo comprando base, comprando os clientes de outras empresas semelhantes para poder ter esse crescimento exponencial que a gente está enxergando ali no gráfico. Então vocês podem ver que boa parte desse crescimento ele também está atrelado a sinergia de cross-selling entre as bases. Por exemplo, se eu vendo um serviço de gestão financeira, por exemplo, e tem uma outra empresa que vende serviços de contabilidade, quando eu faço a aquisição dessa empresa de contabilidade, eu posso vender, por exemplo, valuation para os clientes da base dessa empresa de contabilidade, assim como eu posso pegar a estrutura de contabilidade que eles já têm, os profissionais que eles já têm, e vender esse serviço de contabilidade para a minha base de gestão financeira, de M&A, de valuation. Então, eu faço um cross-selling entre essas bases e ganho sinergia, eu ganho mais receita vinda de um serviço que antes eu não tinha. Tá? Então, essa aqui é a lógica aqui. Mercado brasileiro de M&A, cenário atual e principais tendências. Vamos lá, então. Gente, basicamente, a gente tem aqui o crescimento orgânico versus o crescimento inorgânico. M&As estão e serão em maior quantidade do que nos últimos anos. Mais do que nunca, o mercado irá buscar transações ancoradas em sinergias mensuráveis, bom alinhamento de princípios e objetivos. Os compradores e vendedores com posturas oportunistas, pouco esforço de preparação e ausência de estratégias bem articuladas terão ainda mais dificuldades em executar transações na medida do seu potencial. Veremos mais transações cross-border. A pandemia e o conceito de Work Anywhere ampliaram o alcance de empresas que anteriormente teriam dificuldades de realizar operações de sell-side ou buy-side, com contrapartes fora do Brasil. Veremos novidades nesta indústria. 6 meses podem representar o início ou final de uma era e o passado não se repetirá. Porém, com o advento das IAs, teremos cheques menores e o trabalho será mais automatizado, que possibilitará algo que dificilmente ocorrerá nesse setor, M&As em escala. O que a gente está falando aqui, né, gente? Basicamente, a gente está dizendo que o setor como um todo ele vai passar por uma transformação. Já está acontecendo, na verdade, a própria Visp está investindo muito em aplicações em cima de inteligência artificial. Nós fechamos uma parceria com a NVIDIA, que é uma gigante global aí que lidera o processamento das inteligências artificiais no mundo.
E nós fechamos essa parceria justamente para utilizar o ambiente da NVIDIA para poder escalar os serviços de gestão financeira, os serviços de valuation e os serviços de M&A. Quando tu vai fazer, por exemplo, uma due diligence numa operação, existem várias análises, vários cruzamentos de dados, várias possibilidades que precisam ser levantadas, que quando a gente tem o auxílio de uma inteligência artificial para fazer isso, obviamente a gente consegue abraçar novos projetos, consegue trazer mais clientes para dentro de casa. Então, da mesma forma, a gente consegue fazer o match de maneira automatizada com outras empresas e assim a gente vai ampliando e abrangendo mais mercado. Então, essa é uma estratégia, inclusive, que já está sendo adotada pela Visp e a tendência é que outras empresas também utilizem, tá bom? Boa, vamos falar de buy side e sell side, gente. O que é isso? O que é essa sopa de letrinhas aí? Existe uma motivação para a pessoa que está querendo vender o seu negócio e para a pessoa que está pensando em comprar um negócio. Quem está pensando em comprar, o que ele está querendo? Está querendo expandir o mercado dele, está querendo economias de escala, está querendo diversificar o portfólio, está querendo ter acesso à tecnologia e à mão de obra que talvez outra empresa semelhante tenha. Ele está precisando de sinergias no negócio dele e redução da concorrência. E em contrapartida, a pessoa que está querendo vender o negócio, ele precisa de capital, ele está pensando em se aposentar, o empreendedor, ele está pensando em estratégia de mercado, liquidez do mercado que ele está atuando, conflitos internos, às vezes, com sócios e sinergias estratégicas com o comprador. Então, basicamente, não tem certo e errado em empresas que estão querendo comprar ou vender. Eu acho que vou até puxar aqui. É bem importante a gente focar nisso, gente, porque é muito comum quando o empresário ele vende o negócio, quem não tem o conhecimento acha que ele vendeu porque ele está quebrando. Pô, estava indo tão bem a tua empresa, o que aconteceu? Estava indo tão bem, tanto que eu vendi. Essa é a realidade. Então, é importante desmistificar isso porque nem sempre quem está comprando ele tem algum poder sobre o vendedor e nem sempre quem está vendendo tá abaixo. Na verdade, ele está vendendo talvez porque para ele seja o melhor momento, baseado nessas questões ali que eu comentei anteriormente. Então, é uma estratégia dele fazer a saída, enquanto para outra pessoa que está comprando faz sentido por N motivos na estratégia de crescimento dele. É que nem investir no mercado de ações. A realidade é que tu nunca sabe se está no momento correto de comprar ou de vender. Mas quem está vendendo tem uma estratégia, e não é que esteja certo ou errado, e quem está comprando também tem uma estratégia, tem outro momento de vida, e não é que esteja certo ou errado. Só quem vai dizer isso, obviamente, é o longo prazo, tá bom? Então, voltando aqui. Alinhamentos estratégicos e financeiros operacionais. Como o M&A pode ajudar nos objetivos estratégicos da minha empresa? Essas perguntas nós temos que nos fazermos como empreendedores, como empresários, tá? Como é que um processo de M&A com outra empresa pode me fazer alcançar os meus objetivos estratégicos? Imagino que vocês tenham na cabeça onde é que vocês querem chegar nos próximos anos. Se não tem, eu recomendo que façam um planejamento, um desenho no papel, dizendo onde vocês querem estar aí pelo menos até 2030. Tem um planejamento de longo prazo. E aí vocês vão começar a entender como que o M&A, como que estratégias de fazer fusões com outras empresas ou comprar outros negócios ou até vender o seu pode ajudar nos objetivos estratégicos aí na tua pessoa física como empreendedor. Tá? Quais os recursos financeiros existentes ou como posso me alavancar para realizar esses movimentos de M&A? Então, uma coisa é eu querer, outra é como eu faço isso. Beleza, vou crescer de maneira inorgânica, comprando outras operações. Legal, eu tenho a geração de caixa da minha própria empresa, eu talvez tenha dinheiro na minha pessoa física ou tenha patrimônio na minha pessoa física que eu consigo alavancar o meu negócio com esse patrimônio. Eu tenho um imóvel, vou fazer uma operação de home equity, vou pegar um consórcio na minha PJ, compro na minha PF, cai o dinheiro na PJ, eu compro uma operação. Então eu faço uma operação de leverage buyout, que se chama. Eu me alavanco para poder fazer uma aquisição de outra empresa, sendo que o lucro e as sinergias que eu vou ter comprando essa empresa já paga a parcela do meu financiamento e ainda me sobra dinheiro. Essa é uma possibilidade. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso também. Outra dúvida. Quem são as pessoas que vão operacionalizar esse processo dentro da minha empresa? E a integração dessas empresas? Então,
às vezes, quando a gente pensa em comprar um negócio, a gente acha que é simples, né? Vai lá, avalia a empresa, pô, tem sinergia, vou fazer cross-selling aqui, os serviços deles dá para vender para minha base, os meus serviços dá para vender para a base dele. Acho que tem total sinergia no negócio. Legal, mas ela não leva em consideração quais os sistemas que as duas empresas utilizam, como é que é a cultura empresarial, como são os processos, como são os fluxos de trabalho, porque a integração dessas duas empresas, gente, não é algo simples, tá? Não é algo fácil de ser realizado. Então é muito importante que vocês pensem em como operacionalizar tanto o processo de aquisição, de avaliação, de valuation da empresa, né, de cálculo de sinergia, de valuation, NBO, enfim, tem N etapas. Quem é que vai fazer isso? E como é que funciona depois que eu comprar? Ok? Então é importante pensar nisso. Quais empresas fariam sentido comprar que gerariam valor no negócio de vocês? Quero deixar aqui, gente, vou deixar um minutinho para vocês refletirem sobre isso. Quero que vocês pensem no mercado que cada um de vocês está inserido aqui. Anotem, peguem um papelzinho aí, caneta, e anotem quais são as empresas que fariam sentido para vocês comprarem, que geraria valor no negócio de vocês. Pablo, como que gera valor? Recapitulando. Crescimento, margem e risco. Quais empresas que vocês poderiam comprar que, na soma das duas, vocês iriam crescer mais, gerar mais margem e ter um risco mais baixo? O risco é algo mais administrável, né? Mas o crescimento e a margem depende muito do mercado. Vocês conseguem vender um para a base do outro, vocês ganhariam escala de alguma maneira, vocês conseguem expandir o negócio estando juntos. Então pensem aí quais empresas vocês poderiam fazer um movimento nesse sentido. Rapidinho. Bom, vamos lá. Imagino que vocês já tenham pensado, escrito no papel aí, essas empresas possivelmente são parceiras aí para vocês pensarem em algum movimento de M&A. Legal, vamos falar agora um pouquinho sobre aquilo que eu disse ali de leverage buyout, né? Tem um passo a passo aqui, né? O comprador identifica uma empresa que acredita gerar caixa suficiente para garantir um LBO. O dinheiro é um componente chave aqui para que essa transação aconteça da melhor forma, né? O comprador realiza a avaliação minuciosa da empresa, normalmente utiliza o número de crescimento conservadores para mostrar aos seus financiadores e tem uma oferta envolvida ali no negócio. Desculpa. Um diferenciador crucial na avaliação para LBOs, né, Leverage Buyout, é que o credor receberá uma taxa interna de retorno para a sua dívida, o retorno esperado sobre o capital que fornece para financiar o seu negócio. Então, gente, para tirar aqui todo esse blá blá, basicamente eu tenho uma empresa compradora, eu tenho a empresa alvo e eu tenho um agente financiador que vai viabilizar todo esse negócio. Esse agente financiador vai avaliar os dados financeiros das duas empresas. A empresa compradora também precisa fazer essa avaliação e entregar algo mais mastigado para o agente financiador. Mas a lógica é que esse financiamento se autopague com a própria geração de caixa da empresa. Essa que é a melhor estratégia, né? Que o lucro gerado pela empresa que eu estou comprando pague a parcela e ainda me sobre dinheiro. Por quê? Existem várias sinergias que eu vou ter quando adquirir esse negócio. Quando a gente vai falar, por exemplo, de empresas no setor de telecomunicações, essas empresas precisam de link, de matéria-prima para poder vender o seu serviço. Essas empresas contratam contadores, contratam empresas de marketing, tem um time de atendimento, tem um time comercial, tem um time porta a porta, tem aluguéis de poste que eles passam a fibra óptica, que às vezes se eu tenho 2 pontos, eu posso ficar com um ponto só e pago somente um aluguel. Enfim, eu tenho N possibilidades de redução de despesas e talvez até de custos que vão me fazer gerar mais caixa, que vão me deixar mais lucro. Então esse lucro que vai vir dessa aquisição, eu vou utilizar para pagar o financiamento. E o ideal é que ainda sobre dinheiro depois de pagar essa parcela, tá bom? Identificando e avaliando potenciais empresas para comprar. Bom, basicamente vocês precisam, antes de tudo, definir premissas básicas para aquisição do negócio. Bom, qual o meu planejamento de longo prazo? Preciso ter isso em mente. Lembra que eu falei ali atrás sobre criar um planejamento estratégico, um business plan do teu negócio para pelo menos até 2030?
Então essa é a ideia, né? Qual o teu planejamento de longo prazo e como que esse M&A se encaixa aí dentro da tua estrutura. Quantas empresas eu vou comprar? Por qual valor? Tu já sabe os múltiplos de mercado? Ou melhor ainda, tu já sabe o teu próprio múltiplo? Tu já chegou a fazer um valuation da tua própria empresa? Até para poder comparar com essas empresas que tu está pensando em comprar, né? Então, beleza, hoje eu estou aqui com 30 milhões de equity, fiz o meu valuation, já sei o meu múltiplo e quero chegar em 100 milhões de equity. Então, eu vou traçar uma linha do ponto A até o ponto B e dentro dessa linha eu vou ter que ver qual vai ser meu crescimento orgânico, qual vai ser meu crescimento inorgânico. Eu vou continuar investindo em marketing, obviamente, vou continuar investindo em time comercial, inbound, outbound, mas eu também vou crescer de maneira inorgânica e isso tem que ter um planejamento. Dentro do planejamento de crescimento inorgânico, eu vou precisar entender quantas empresas eu vou comprar e por qual valor. Nessa etapa aqui, como vocês ainda não têm os dados dessas empresas, vocês podem fazer aquele valuation por múltiplo que eu comentei lá atrás. Lembra que eu falei que um valuation por múltiplo é algo mais rápido, é algo mais simples de ser feito, mas não é tão assertivo. Nesse momento aqui eu não preciso de assertividade, até porque eu só vou saber o real valor das empresas que eu vou comprar depois de começar já uma interação ou uma negociação com elas e ter os dados em mãos. Então aqui eu posso fazer um valuation por múltiplo para dizer, olha, eu vou crescer aqui 10 mil clientes, depende do setor de cada empresa. Eu vou crescer 15 mil clientes e vou pagar R$2.000 por cada cliente. Então, o meu investimento total em aquisições serão 30 milhões. E aí eu vou pensar como que eu vou conseguir esses 30 milhões. Se eu vou fazer uma operação de leverage buyout, se eu vou pegar dinheiro do caixa, se eu vou fazer uma alavancagem na pessoa física, injetar na pessoa jurídica para poder comprar essa empresa. Enfim, aí vem o planejamento de fato, né? Não vou dar todas as diretrizes aqui, até porque não tem como. De fato, tem que estruturar isso. Tá? O que eu estou buscando com essas aquisições? O que eu estou buscando? Eu estou buscando um crescimento uma ampliação de mercado, estou buscando escala, estou buscando reduzir custos, estou buscando mão de obra qualificada, estou buscando alguma empresa que seja igual à minha, porém que ela tenha alguma skill, alguma qualidade, alguma coisa que eu não tenho que isso vai agregar na minha. Qual é a minha estratégia? Qual é a minha tese de crescimento? Essa aqui que é a pergunta. Qual a tua tese de crescimento inorgânico? Tá? Outro ponto, quais são as minhas alavancas de valor? Como essas fusões e aquisições podem impulsionar essas alavancas? Quando a gente... eu vou voltar de novo para mim aqui. Pô, olha aqui, já escureceu. Foi um tempinho aí de aula. Quando a gente fala de crescimento inorgânico, quando a gente fala de valuation, existe uma coisa que vocês extraem do valuation. Eu diria que a maior vantagem de tu fazer um valuation na tua empresa é tu conseguir enxergar claramente as tuas alavancas de valor. Cada negócio, cada modelo de negócio tem uma estratégia diferente. Vocês têm que pensar, raciocinar sobre como gerar mais valor com a base atual de vocês. Por exemplo, na Visp, dá um exemplo prático aqui meu, tá? Na Visp me caiu uma ficha uma vez que eu estava olhando para a nossa base de clientes de gestão financeira, onde nós somos o CFO da empresa, da mesma maneira como essa empresa terceiriza o marketing, terceiriza a contabilidade, talvez algum outro setor, eles também terceirizam a gestão financeira com a Visp e gerar indicadores, fazer um acompanhamento financeiro mensal, né, e traçar estratégias voltadas para a parte financeira. E eu tinha uma outra área que era a área de M&A. Essas duas áreas não se conversavam, elas conversavam eventualmente. E caiu uma ficha quando eu pensei, toda empresa que está fazendo gestão financeira, que tem o CFO com a Visp, é uma potencial empresa para a gente fazer um M&A no futuro. E aí a gente acrescentou algumas skills a mais, a gente fez um up no nosso serviço que não fazia apenas mais a gestão financeira básica por fazer, mas a gente acrescentou alguns módulos que potencializasse o equity dessas empresas que estavam na base, para que no futuro nós estivéssemos ali engordando um pouquinho, para que no futuro nós levássemos esse empresário para um exit pelo maior valor possível. Então, essa virada de chave, onde tu vira uma empresa
de gestão financeira que foca em equity, que foca em M&A, gerou muito valor para a Visp, porque além de melhorar o serviço em relação à gestão financeira, porque a gente não olha apenas mais para números, dados, relatórios, indicadores financeiros, mas agora a gente olha para equity, deu uma virada muito grande, porque assim eu consigo trabalhar com uma base grande de clientes e gerando valor extremo para esses clientes para que no futuro, quando eles pensarem em fazer um M&A, a Visp vai ajudar nesse processo, fazendo o M&A dele e também tendo o nosso success fee ali, que é uma remuneração, uma taxa de sucesso quando a gente vende a empresa para algum fundo, para algum investidor ou para algum comprador estratégico. Então esse é um exemplo. Né? Foi uma visão que eu tive de que uma base que eu já tenho dentro de casa tinha muito valor. E como que eu potencializava aquele valor? Porque eu vi que no M&A a minha geração de caixa era muito maior que no serviço de gestão financeira. Agora, quando eu junto essas duas coisas, eu pressiono e aumento essa alavanca de valor da minha empresa. Tá? Então, quais são as minhas alavancas de valor? Começa pelo valuation. O valuation vai te dizer quais são as suas alavancas de valor e a partir disso tu pode traçar estratégias para aumentar o valor da tua empresa pressionando essas alavancas. Tá? Como estão as minhas finanças? Tenho uma gestão financeira profissional que vai me possibilitar crescer em escala? Não é incomum, tá? É bem normal, gente, na verdade. Empresas quererem crescer de maneira inorgânica, comprando outros negócios, sem ter a própria gestão financeira, sem conhecer o próprio negócio a fundo. E aí, o que acontece? Essa empresa ela não aproveita o valor máximo que poderia ser gerado nessa transação. Ela aproveita uma fração disso e muitas vezes ela até gera mais passivo do que, de fato, benefícios para o negócio. Né? Então, uma dica que eu dou aqui, até para poder avaliar essa empresa com uma previsibilidade melhor, é focar na própria gestão financeira. Por quê? Imagina que tu vai comprar um negócio e aí essa empresa ela tem de maneira muito detalhada toda a estrutura de custo, despesa e investimento. Tudo separadinho, exatamente assim, ó, plano de contas, tudo bem certinho lançado, o que é custo, o que é despesa, o que é investimento. E tem outra empresa que mistura custo com despesa, investimento com custo, investimento com despesa, e aí tu não consegue nem avaliar corretamente esse negócio. E aí imagina se essa é a tua empresa. Tu está avaliando de um terceiro. E a tua empresa, tu não tem esse nível de gestão, tu não tem esse nível de informação para poder comparar, tu não vai conseguir nem calcular as sinergias do negócio. Quando tu comparar linha a linha, por exemplo, vou comprar uma empresa, jogo ali toda a estrutura de DRE, pega da empresa target que a gente está querendo comprar também, coloco do ladinho, aí eu começo a ver, isso aqui eu não vou precisar, corto, isso aqui eu não vou precisar, corto, isso aqui eu não vou precisar, corto. E aí eu vejo, vou gerar aqui um aumento de 15%, por exemplo, na minha margem só com essa aquisição. Porque eu aumento receita, não tenho os mesmos custos, não tenho as mesmas despesas, vou gerar mais margem, vou gerar mais caixa. Agora, se eu não tenho uma gestão financeira, esquece, não tem como. Tá? E o último ponto ali, este movimento será na mesma linha de atuação ou devemos pensar de forma vertical? Como assim, Pablo? Existem M&As horizontais e existem M&As verticais. M&As horizontais eu cresço para os lados, obviamente. Eu vou crescer talvez adquirindo base de um outro concorrente, de alguma outra empresa que atue no mesmo setor que eu atuo. Eu sou uma empresa de serviços que atendo empresas, eu faço marketing, por exemplo. E aí eu tenho outros concorrentes que também fazem marketing. Então, uma maneira de crescer horizontalmente é eu ir lá e comprar essa outra empresa. Vou adquirir a base de clientes deles. Agora, eu sou uma empresa que atua no setor de internet. E aí eu vendo internet para as pessoas. Só que eu tenho um investimento altíssimo com infraestrutura. Eu tenho que comprar materiais, caixas de emenda, fibra óptica, conectores. E eu vou lá e compro um distribuidor desses equipamentos. Então, eu cresço de maneira vertical. É a mesma linha de atuação, mas agora é outro produto, na mesma cadeia, mas são outros produtos. E assim eu não gasto tanto com materiais, acabo vendendo para outras operações também
Então eu tenho uma sinergia de negócios de maneira vertical. Então é mais ou menos nessa linha aqui, né? Pensando lá na estratégia de crescimento inorgânico, como que eu vou crescer, de maneira horizontal ou vertical. Vou dar uma acelerada aqui, gente. Então, iniciando o processo de compra, basicamente, imagino que todos aqui conheçam o NDA. O NDA é um contrato de confidencialidade. Imagina que tu vai estar negociando a tua empresa e tu precisa manter isso de maneira extremamente sigilosa. São dados, são informações confidenciais do teu negócio. E muitas vezes tu nem sabe com quem tu está negociando. Muitas vezes tu não conhece, tu não sabe o comprador, não sabe o cara que está do outro lado. Então, por uma boa prática, sempre assinem um NDA com o possível comprador que está avaliando a empresa de vocês, ok? Segundo passo, Q&A preliminar, avaliação de premissas iniciais. Então, para conhecer um pouquinho mais do negócio, para entender quais são as fontes de receita, como é que é a estrutura de custo, de despesa, ticket médio, mercado, market share, tipos de equipamento, tipos de tecnologia, enfim, são N informações que vocês vão solicitar para a empresa target, para que ela encaminhe essas informações e vocês possam precificar isso da maneira mais correta possível para colocar uma proposta justa na mesa, tá? É muito importante aqui, gente, alinhar as expectativas. Cada mercado é um mercado, cada empresa é uma empresa, cada setor é um setor. Então não tem como a gente traçar uma meta única de múltiplo, de valuation, tá? Às vezes a expectativa do vendedor é receber 10 vezes o EBITDA anual, R$5.000 por cada cliente que ele tem na base, enquanto na realidade seria 6 vezes o EBITDA. Seria 1.900 por cliente, 18 vezes a receita. Enfim, aqui não importa esses números, tá? A realidade é essa, pega o conceito. Não importa, esquece esses números aqui. Esses números é aquela mesma imagem lá do Flanders e do cara do Breaking Bad, que eu esqueci o nome lá. Então, é isso. Isso aqui é um múltiplo, é solto, é expectativa e realidade. Então, é importante vocês alinharem essa expectativa e realidade baseada nos dados e nas informações daquela empresa que vocês estão avaliando. Depois que eu avaliei o negócio, fiz um valuation, eu já tenho a possibilidade de colocar uma proposta na mesa. E essa proposta ela é formalizada através de um documento que nós chamamos de NBO ou Term Sheet. Tá? O que vai ter nesse documento, basicamente? Vão ter os dados do comprador, os dados do vendedor, o preço de aquisição, o prazo, as condições da negociação, o objeto da negociação. Como assim objeto, Pablo? Não sei. Pode ser que vocês estejam comprando os ativos dessa empresa, pode ser que vocês estejam comprando a marca, pode ser que vocês estejam comprando os clientes, o fundo de comércio, pode ser que vocês estejam comprando o CNPJ, pode ser que vocês estejam comprando tudo isso. Então, é basicamente isso, tá? Exclusividade, qual é o período que essa empresa vai ter para avaliar o teu negócio mais a fundo, e nesse período vocês não podem negociar com nenhuma outra empresa. Tá? É muito importante, se você está pensando em comprar, vocês definirem corretamente esse período de exclusividade, porque já aconteceu de ter negociação em andamento, o comprador ir lá, gastar com assessores, com auditorias, né, com a fase de due diligence, que eu vou entrar mais para frente, e o cara ir lá e vender para outro, simplesmente pegou toda a documentação, todo o levantamento que foi feito, e mandou para outro comprador. O comprador, no meio do caminho, colocou uma proposta, obviamente, porque não foi definido um período de exclusividade no NBO. Tá? Então, muito importante que tenha isso. Formas de pagamento. Quais auditorias serão realizadas? Isso aqui é uma ideia, tá, gente? Não quer dizer que 100% das negociações ou dos NBOs que vocês forem fazer ou receber vão ter isso aqui. Entramos na fase de due diligence. Vamos falar da importância da due diligence, tipos de due diligence, focar um pouquinho na técnica operacional, confidencialidade durante o processo. Tá? O que acontece? A due diligence é basicamente para vocês confirmarem que aquelas informações que vocês receberam lá no Q&A estão corretas, para vocês aprofundarem um pouco mais, né? Para ver se a empresa não tem nenhum tipo de risco tributário de sonegação de imposto, risco trabalhista, processos trabalhistas,
investimentos que são necessários na infraestrutura, aí vai depender de cada setor. Tá? Os tipos de due diligence variam aí, due diligence reputacional, para identificar se não tem nenhum tipo de... Enfim, a reputação da empresa, se ela tem uma reputação positiva, tem uma reputação negativa, se não tem nenhum escândalo na mídia, nada que possa talvez até recair sobre mim, que sou o comprador. Eu posso ter due diligence técnico-operacional, como escrevi ali, due diligence contábil, fiscal, due diligence jurídica. São N aspectos de avaliação, onde cada assessor especialista na sua área, vocês como compradores vão contratar esses assessores para que eles façam uma avaliação meticulosa, aprofundada e tragam umas possibilidades para vocês. Tá? Muito importante, o processo de due diligence trata de possibilidades, de probabilidades, de risco de negócio. Então, muitas vezes, mesmo que a empresa não tenha um processo trabalhista, se ela faz alguma prática que coloca ela em risco, o processo de due diligence vai apontar isso. Então, se vocês são empresas que estão pensando em fazer M&A e não querem ser contingenciados ou terem um desconto numa negociação, é importante até que vocês façam uma due diligence prévia. É importante que vocês contratem como se fosse uma auditoria interna, para que avaliem a empresa como um todo e mostrem oportunidades de melhoria para que não seja degradado o valor de vocês nesse processo aqui de levantamento. Tá? E, obviamente, confidencialidade durante o processo de DUI, porque eventualmente vão ter visitas na operação, os colaboradores podem ficar sabendo e não é interessante que a maioria das transações existe um acordo de confidencialidade e só é divulgado depois da negociação concluída para que não tenha, que não afete o curso normal dos negócios. Tá? Definição de preço, modelagem da proposta final. Pode ser que nada mude, mas é pouco provável. Por quê? Se tu contratou uma série de especialistas, cada um manja pra caramba das suas áreas de atuação. Vocês acham que esses especialistas vão encontrar coisas em uma empresa que não foi preparada para vender? Ou que eles simplesmente vão dizer que está tudo certo? Provavelmente eles vão encontrar alguma coisa. Eles vão encontrar ajustes a serem feitos, talvez atualizações tecnológicas, investimentos, ou talvez até algumas coisas que interfiram na margem EBITDA de vocês, interfiram no crescimento do negócio, e isso tem que ser precificado novamente e negociado para ver se faz sentido continuar com a negociação ou não. Tá? Fechando os detalhes do negócio e contratos. Aqui entra um papel muito importante dos assessores legais responsáveis pela elaboração do contrato de cessão de ações. Se a venda, obviamente, for a venda de ações, né? Pode ser que seja outros instrumentos jurídicos, outros tipos de contrato, a depender do objeto que está sendo negociado. Muito importante, gente, peguem um assessor que já tenha feito M&As, que tenha experiência em M&As. Ah, Paulo, por quê? É obrigatório? Não, não é obrigatório, qualquer advogado pode fazer esse processo, porém, existem particularidades em cima de M&A, existem cláusulas específicas e até mesmo uma facilidade na negociação. Um advogado que já trabalhou com muitos M&As, que já fez alguns processos de M&As, ele já entende como funciona o mercado de M&A. Da mesma forma como eu posso me consultar num clínico geral ou eu posso ir num neurologista, posso ir em alguém que é especialista em uma determinada área. E o assessor legal, muito importante, que ele também tem experiência em M&A. Tá? Assim as coisas tendem a fluir melhor, a dar mais certo e até mesmo os dois lados ficarem mais seguros, tanto o comprador quanto o vendedor. Depois disso, acabou? Assinei o contrato, tudo certo? Não. Ainda não é a finalização de fato do negócio, né? Porque às vezes existem algumas condições que são colocadas nesse contrato para que, mesmo depois de assinado esse negócio, eu ainda precise fazer algumas atividades, eu preciso resolver algumas questões. Por exemplo, eu
sei lá, eu tenho um aluguel de uma loja que eu tenho que cancelar, tem algum contrato que eu tenho que negociar, foi algo que foi tratado ali durante o período de negociação, algumas ações que eu tenho que fazer, algumas condições, e aí sim, concluindo essas condições, eu fecho, enfim, a operação. Aí, por isso, o closing. Né? O closing, eu estou em fase de fechamento. Mesmo depois de ter assinado o contrato, eu ainda estou em processo de fechamento. Aqui eu deixei, basicamente, uma estruturinha bem básica, tá, gente? É mais para, realmente, quem nunca viu, não tem experiência, deixar um pouco mais tangível. Então, se vocês quiserem depois esse material que eu posso mandar para vocês, só entre em contato com a Visp que a gente encaminha. Mas basicamente um framework aqui, é um desenho básico de prospecção. Né? Então, prospecto empresas no mercado, assino NDA com elas, faço um valuation preliminar lá com o envio do Q&A, coloco as possibilidades ali, começo a estruturar o que eu vou fazer aquisição. Vou fazer aquisição da carteira de clientes, vou fazer aquisição dos ativos, ou do CNPJ como um todo, ou de um determinado serviço ou produto, de uma tecnologia, e coloco a proposta na mesa, faço o NBO. Depois vem as due diligence, o valuation final com alguns ajustes da due diligence, se tiverem, contratos e closing. Então, esse aqui é um desenho básico, talvez para vocês colocarem ali no PowerPoint e irem colocando os loginhos das empresas que vocês estão fazendo. Então, a gente já fez bastante isso aqui de, vou fazer um processo de expansão, preciso comprar 10 empresas. E aí começa a prospecção, e aí a gente vai evoluindo as empresas que estão passando para as próximas etapas. Assim a gente consegue ter um controle centralizado de como anda o processo. Gente, para finalizar aqui esse conteúdo, quero falar um pouquinho sobre o portfólio de serviços da Visp. Tudo isso que a gente conversou aqui, a gente consegue ajudar vocês, obviamente. Que a gente ensina, a gente faz na prática. Então, parte de captação de recursos, valuation, tanto da empresa de vocês quanto da empresa que vocês querem comprar, CFO, que é a parte de gestão financeira estratégica, uma gestão financeira profissional. A gente não pega aqui o operacional das finanças, então contas a pagar, contas a receber que vocês fazem, lançamentos, isso continua com a empresa. A gente só acrescenta uma camada consultiva estratégica que vai, além de treinar essas pessoas que tu tem no time, auxiliar a empresa a crescer mais, lucrar mais e valer mais. Esse é o objetivo. M&A, buy side, sell side, fusões, due diligence, equity mentoring, que é uma mentoria para aumentar o equity do negócio, ela é mais focada, planejamento estratégico do negócio, business plan, e projetos especiais, que são todos os projetos que não necessariamente estão aqui nesse portfólio, mas que a Visp, com o nosso know-how, pode apoiar. E vocês têm em mente, vocês vão chamar a Visp e explicar, Pablo, esse é o meu projeto, é isso que eu quero fazer, é lá que eu quero chegar. Como é que vocês conseguem me ajudar nessa estruturação, nesse planejamento para atingir esses meus objetivos? Tá aí, dentro dos projetos especiais, nós estruturamos essas possibilidades e deixamos isso de maneira mais tangível e planejado, estruturado, bem documentado, com plano de ação para que vocês executem depois. Beleza, gente? Deixa eu voltar aqui então para finalizar. Maravilha. Gente, quero agradecer por esse tempo aí disponibilizado. Tenho certeza que a gente conseguiu plantar algumas sementinhas aí na cabeça de vocês para que vocês criem mais estratégias voltadas para M&A, mesmo que até o momento vocês não tenham feito nenhum processo de M&A, eu tenho certeza que vocês já escutaram sobre alguém que já fez, alguém que vendeu um negócio. O próprio Flávio Augusto, como eu comentei ali no começo, utiliza muito de estratégias de M&A, compra empresas, faz elas crescerem, terem mais margem com risco baixo, depois vende esse negócio com ágil. Então, existem N possibilidades que você, como um empreendedor, pode utilizar para vender o seu negócio, para gerar valor, para gerar equity. Com um pouquinho desse conhecimento que eu te passei aqui, eu tenho certeza que uma sementinha já foi plantada e que tu tem agora um tema de casa para fazer e botar no papel um pouquinho do que tu aprendeu aqui hoje, tá bom? Então, um abraço, sucesso para ti e até mais. Qualquer coisa, entre em contato com a Visp, a gente vai estar à disposição para te atender.